Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. QGR 328, mais um encontro das nossas terças-feiras, tá? À noite, como toda terça-feira à noite, a gente tem o nosso encontro, que é aqueles que podem participar, participam, quando não, eu sempre gosto de trazer o tema da discussão para deixar postado aqui, para aqueles que de alguma maneira não puderam vir ou coisa parecida, tenham a oportunidade de receber um pouquinho da nossa reflexão, que é do dia de hoje. Bom, hoje é exatamente dia 3 de maio de 2022 e nós estamos vivendo alguns momentos aqui, estão acontecendo coisas, alguns eventos de rua, eventos setorizados, as pessoas estão de alguma maneira conversando sobre liberdade. E, obviamente, o tema liberdade, há de ser discutido em todas as esferas do que está por vir agora, que são as eleições. Então, em todos os níveis, quer seja para deputado, senador, o governador e presidente, enfim, eu acredito que esse tema será discutido como o grande panorama, sabe assim, a grande faixa, né? A gente chama de headline, essa que vai estar em cima, clamando por esta condição. Em 2 Coríntios 9, quando Paulo fala aos Coríntios, na segunda epístola de Paulo, no capítulo 9, né, de Paulo, tem uma citação e que eu acho pertinente para que você entenda o que seja liberdade. A liberdade não necessariamente significa fazer aquilo que você quiser. Eu vou fazer o que eu quiser. Isso é anarquia, uma liberdade. Tá? A liberdade, ela tem alguns aspectos, alguns fatores que são fundamentais, que é a capacidade que nós temos de interagir entre nós dentro de determinadas circunstâncias, quer seja no trabalho, quer seja dentro do ambiente familiar, quer seja no nosso ambiente social e tudo mais. Então, a gente tem liberdade dentro deste ambiente para fazermos algumas coisas e que no trecho do apóstolo está muito bem colocado. E eu gostaria de citar isso com as minhas palavras, evidentemente. Se você for lá, 2 Coríntios, capítulo 9, de 10 a 14. Está lá. Você vai ler, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Aquele que supre a quem semeia, aquele que dá pão a quem tem fome, muito lhe será multiplicado em semente, pão e justiça. Deu para entender? Aquele que facilita o trabalho dos outros, né? Aquele que dá a semente para quem semeia, aquele que facilita o trabalho do outro, ou aquele que dá pão a quem tem fome, ou seja, aquele que em algum momento cria um ambiente de compaixão, um ambiente de amor, um ambiente de leveza, para aquele que por alguma razão está numa condição vulnerável e oferece a ele a oportunidade de se reerguer, a este indivíduo que supre a quem precisa de semente, que alimenta a quem tem fome, a este lhe será dado a semente e o pão e se multiplicará em justiça. Se você sair esse ambiente é um ambiente genérico. Tá? Se você sair deste ambiente genérico, se você impedir que a pessoa trabalhe, se você favorecer a pessoa que tem fome, a única coisa que ela teria, se é que tem, é a liberdade. Agora, não mais aquela liberdade a qual eu me refiro aqui, mas ela vai para uma condição anárquica, ela vai estar disponível e disposta a fazer o que for possível para adquirir, ter um pouquinho de recurso, ter um pouquinho de condição e aplacar a sua fome, aplacar as suas necessidades básicas. Essas pessoas não agem com liberdade, essas pessoas agem
anarquicamente, chegando à condição até de praticar algum ilícito. Então, aquele, esteja ele onde estiver, um pai de família, o dirigente de uma empresa, aquele que conduz um determinado grupo de pessoas, por alguma razão, um grupo social, por exemplo, um grupo que tem um viés doutrinário religioso, um governante, um legislador, que facilita aquele que quer trabalhar a trabalhar, e aquele que está em condição de vulnerabilidade, dar a ele a oportunidade de se reerguer, este indivíduo é o que carrega consigo o sentido, o verdadeiro e pleno sentimento de liberdade. Porque essas pessoas, aquele que trabalha, aquele que é acolhido na sua necessidade, ou mesmo na sua deficiência, essa pessoa, o primeiro sentimento que essa pessoa consegue desenvolver é o sentimento da gratidão. As pessoas que são gratas, naturalmente, têm uma facilidade, têm um jeito natural de se expressar, tem um jeito natural de se relacionar, tem um jeito gentil, generoso de dizer e de fazer aquilo que precisa ser feito dentro dos limites da ética e da moral. Isto, sim, tem a ver com o sentido pleno de liberdade. Coisas que, enfim, alguns movimentos aí, algumas facções ideológicas, talvez, não sei, não estejam motivadas a isso, no sentido de não promover a oportunidade de trabalho, no sentido de não suprir aquele que está vivendo numa condição de vulnerabilidade, e a partir de então as coisas começam a degenerar no âmbito interrelacional, no âmbito social, no âmbito do trabalho, e aí para a nação ir para uma outra direção, o Estado, né, ir para uma outra direção, o caminho é curto, o caminho é muito curto. Portanto, a nossa reflexão do dia de hoje está em 2 Coríntios 9, que fala a respeito daquele que promove a liberdade. Promover a liberdade é, em síntese, facilitar, dar oportunidade ao outro para que ele consiga efetivamente se expressar. Quer seja no seu trabalho, quer seja nas suas relações interpessoais, quer seja na sua relação social, quer seja também mesmo naquela condição de vulnerabilidade. Olha, eu estou aqui, eu estou vulnerável, ou por uma questão de doença, ou por uma questão mesmo de necessidade, eu estou precisando de que alguém me acolha. Então, aquele que consegue olhar para este indivíduo, para esta criatura, amorosamente, com um profundo sentimento de compaixão, está promovendo a liberdade. E, por fim, não se encante com doces palavras. O sentido da liberdade, a ação libertadora, ela é firme, enérgica e requer daquele que a pratica, daquele que a exerce, uma ação muito incisiva, muito direta, muito pragmática. Os floreios das palavras, esse doce mel que muitas vezes destila da boca de alguns, certamente são as palavras do demônio. Desta forma, eu não gosto de dizer essa palavra porque fica meio religioso, né? meio assim, mas é a ação maligna de algumas pessoas que, por alguma razão, não estão nem um pouco motivadas a promover a liberdade. Tenham todos uma ótima semana. Nos vemos na nossa próxima terça-feira. Fiquem todos com Deus. Boa semana. Tchau, tchau.